poucos esperavam por isso. Depois de apenas 3 meses de relacionamento, Caetano Veloso surpreende o público ao anunciar algo que muda tudo: a data do seu casamento. Sim, casamento. Não um rumor, não uma especulação, uma decisão concreta, rápida e impossível de ignorar. Mas como assim tão rápido? Estamos falando de um homem que já viveu décadas de experiências, amores, perdas, reflexões profundas. Alguém que nunca pareceu agir por impulso. Então por que agora, em tão pouco tempo? Seria isso um sinal de que, quando o sentimento é verdadeiro, o tempo simplesmente deixa de importar? Ou estamos diante de uma decisão tomada no calor da emoção? E mais, o que existe por trás dessa escolha? Um encontro raro? Uma conexão imediata? Ou algo que o mundo ainda não entendeu completamente? Porque a verdade é que histórias assim dividem opiniões. Alguns chamam de coragem, outros de precipitação. Mas talvez a pergunta mais importante seja outra. Existe mesmo um tempo certo para o amor? Fique até o final, porque o que parece apenas um anúncio de casamento pode revelar muito mais do que você imagina sobre escolhas, sentimentos e sobre o que realmente significa encontrar alguém no momento certo. Para entender o impacto dessa decisão, é preciso olhar com atenção para quem é Caetano Veloso. Não estamos falando apenas de um cantor, mas de um verdadeiro símbolo da cultura brasileira. Um artista que atravessou gerações, que transformou a música em poesia, e a poesia em reflexão profunda sobre a vida. Ao longo de décadas, ele não construiu apenas uma carreira, construiu um legado. Suas canções marcaram épocas, suas ideias desafiaram padrões, e sua presença sempre carregou algo raro: profundidade. Caetano nunca foi um homem superficial. Cada palavra, cada escolha, cada silêncio sempre pareceu carregado de significado. E é justamente por isso que essa história chama tanta atenção. Um homem com tanta experiência, com uma visão tão madura sobre o amor, sobre o tempo e sobre as relações, realmente tomaria uma decisão tão importante em apenas 3 meses? Ou será que para alguém como ele, o amor não precisa de anos para ser reconhecido? Talvez a questão não seja a velocidade, mas a clareza. Porque quando alguém já viveu o suficiente para entender o que importa, será que ainda precisa de tanto tempo para decidir? E se, no fim das contas, essa escolha não for precipitada, mas sim a mais consciente de todas? Ao longo da vida, Caetano Veloso nunca viveu o amor de forma superficial. Seus relacionamentos sempre carregaram algo além do óbvio. Não eram apenas histórias passageiras, mas capítulos que refletiam sua visão única sobre o mundo, sobre liberdade e sobre conexão humana. Para ele, amar nunca foi seguir um roteiro pronto. Nunca foi sobre cumprir expectativas sociais ou encaixar sentimentos dentro de padrões. Pelo contrário, o amor, em sua trajetória, sempre pareceu algo livre, quase indomável, algo que não se mede por tempo nem por regras. E talvez seja exatamente isso que torna tudo ainda mais intrigante. Estamos falando de um homem que entende o valor do tempo, que conhece as complexidades de uma relação, que já viveu o suficiente para saber que amar não é simples. Então, por que agora tudo parece tão rápido? Será que essa rapidez contradiz tudo o que ele sempre representou? Ou, na verdade, confirma? Porque existe uma diferença enorme entre agir por impulso e agir com certeza. E se, depois de tantos anos vivendo o amor em todas as suas formas, ele simplesmente reconheceu algo raro logo no início, algo que muitos levam anos para enxergar? Talvez a pergunta não seja por que tão rápido, mas sim, o que ele viu que o mundo ainda não viu? E então, em meio a uma vida já tão preenchida de histórias, surge um encontro que muda tudo. Quando Caetano Veloso conhece sua nova companheira, algo parece fugir completamente do comum. Não foi apenas mais uma conexão, não foi apenas interesse. Desde o início, havia algo diferente, algo difícil de explicar, mas impossível de ignorar. Uma presença que chama a atenção sem esforço, um olhar que parece dizer mais do que palavras, e, acima de tudo, uma sensação curiosa, como se, de alguma forma, eles já se conhecessem antes.
como se aquela ligação não estivesse começando ali, mas apenas sendo retomada. E é exatamente isso que intriga. O que faz duas pessoas em tão pouco tempo criarem um vínculo tão forte? O que transforma um encontro recente em algo que parece antigo, sólido, quase inevitável? Seria química? Seria acaso? Ou existe algo mais profundo acontecendo? Algo que não pode ser medido em dias ou meses? Porque quando uma relação começa com essa intensidade, tudo muda, as dúvidas diminuem, as certezas aparecem mais rápido, e decisões que normalmente levariam anos começam a parecer naturais em questão de semanas. Mas será que essa sensação pode ser confiável? Ou será que é justamente aí que mora o maior risco? E, ao mesmo tempo, a maior verdade? 3 meses. Apenas 3 meses. É esse o tempo que separa o primeiro encontro de uma decisão que, para muitos, levaria anos. No caso de Caetano Veloso, a linha do tempo parece simples, mas ao mesmo tempo desconcertante. Eles se conheceram, começaram a se ver, a conexão cresceu, e então, quase sem aviso, veio a decisão: casar. Mas como algo tão importante pode acontecer em tão pouco tempo? Enquanto algumas pessoas passam anos tentando entender seus próprios sentimentos, avaliando, hesitando, esperando o momento certo, ele precisou de apenas semanas para ter certeza. Isso levanta uma questão inevitável. O que realmente define a profundidade de um relacionamento? O tempo ou a intensidade? Porque talvez estejamos acostumados a medir o amor com uma régua que nem sempre faz sentido. Anos juntos não garantem verdade, assim como poucos meses não significam superficialidade. E se 3 meses para quem sabe exatamente o que procura forem mais do que suficientes? Ou será que essa rapidez esconde algo que ainda não conseguimos enxergar? Talvez a resposta não esteja no tempo que passou, mas no que aconteceu dentro dele. E então, o momento que ninguém esperava finalmente acontece. Caetano Veloso não deixa mais espaço para dúvidas. Ele confirma não apenas o relacionamento, mas a data do casamento. E junto com isso, revela oficialmente quem é a pessoa ao seu lado. De repente, o que era apenas um rumor se transforma em realidade. E a reação vem imediata. Surpresa, curiosidade, questionamentos. Como assim já vai casar? Quem é essa pessoa? O que aconteceu nesses 3 meses que ninguém viu? As redes explodem, opiniões se dividem. Alguns celebram a coragem de viver o amor sem medo. Outros questionam: será cedo demais? Mas talvez o mais interessante não seja a rapidez, e sim o impacto. Porque naquele instante, a história deixa de ser apenas dele, deixa de ser um relacionamento privado e se transforma em algo maior, um debate público sobre tempo, amor e escolhas. Por que nos incomoda tanto quando alguém decide rápido? Por que sentimos necessidade de validar o tempo do outro? E se, no fundo, essa reação disser mais sobre nós do que sobre ele? Porque enquanto o mundo tenta entender, julgar e encaixar essa decisão em algum padrão, ele já fez a escolha. E agora resta uma pergunta que ninguém consegue ignorar. Quem está realmente certo nessa história? E, como era de se esperar, a história rapidamente se divide em 2 lados. De um lado, aqueles que enxergam beleza nessa decisão. Do outro, quem vê risco. Para muitos, a escolha de Caetano Veloso faz todo sentido. Quando é a pessoa certa, o tempo simplesmente deixa de importar. Dizem, afinal, alguém com tanta vivência não decide no impulso. Ele já amou, já errou, já aprendeu. E talvez por isso mesmo, reconheça mais rápido aquilo que é verdadeiro. Mas nem todos pensam assim. Há quem questione. 3 meses. Não seria cedo demais? Não seria uma idealização, aquela fase intensa do começo, onde tudo parece perfeito? Será que pode sustentar uma decisão tão grande? E então surge um conflito inevitável. De um lado, a crença no amor que acontece de forma imediata, quase inevitável. Do outro, a cautela de quem acredita que o tempo é essencial para revelar a verdade de qualquer relação. Mas quem está certo? Será que a experiência realmente permite decisões mais rápidas? Ou apenas nos faz acreditar que sabemos mais do que sabemos? E se essa história não for sobre certo ou errado,
mas sobre diferentes formas de viver o amor? Porque no fim, talvez a maior pergunta não seja sobre eles, mas sobre o que você faria no lugar dele. Mas talvez exista um ponto que muda completamente a forma de enxergar essa história, o tipo de amor que estamos falando aqui. O amor na juventude costuma ser intenso, impulsivo, cheio de descobertas, mas também carregado de dúvidas. Tudo é novo, tudo é incerto, e muitas vezes leva tempo até entender o que realmente se sente. Já o amor na maturidade é diferente. Quando Caetano Veloso olha para uma relação hoje, ele não parte da fantasia, ele parte da experiência, de tudo o que já viveu, de tudo o que já aprendeu, inclusive com erros. E isso muda tudo, porque quem já passou por desilusões, quem já enfrentou relações complexas, não precisa de tanto tempo para perceber sinais, não precisa de anos para saber o que quer e, principalmente, o que não quer mais. E talvez seja aí que muita gente se confunde. O que parece pressa pode, na verdade, ser clareza. O que parece impulso pode ser certeza. Mas então surge uma pergunta inevitável. Será que decisões rápidas são sempre arriscadas? Ou apenas parecem assim para quem ainda está tentando entender o próprio coração? Porque no fim, talvez o amor maduro não seja sobre esperar mais, mas sobre reconhecer mais rápido quando finalmente vale a pena. Mas, no fundo, toda essa história nos leva a uma pergunta ainda mais profunda. Afinal, o que realmente define um casamento? Será que ele é o resultado de anos juntos, construídos lentamente, ou nasce no instante em que duas pessoas têm certeza? Quando Caetano Veloso decide dar esse passo após apenas 3 meses, ele não está apenas anunciando um casamento. Ele está, de certa forma, desafiando uma ideia que muitos carregam sem questionar, a de que o tempo é a principal prova de um sentimento. Mas será mesmo? Quantas pessoas passam anos em um relacionamento e ainda vivem cercadas de dúvidas? Quantas continuam juntas sem saber exatamente por quê? E, ao mesmo tempo, quantas encontram alguém e, em pouco tempo, sentem uma clareza que nunca tiveram antes? 3 meses podem ser pouco ou podem ser suficientes. Anos podem ser sólidos ou apenas longos. E talvez seja aí que tudo muda. Porque, no fim, casamento não é apenas sobre quanto tempo você ficou ao lado de alguém, mas sobre o quanto você tem certeza de que quer continuar. Mas então fica a provocação. O que é mais seguro? Esperar anos para decidir sem certeza ou